agora no Bom Dia Litoral temos o quadro Direito do Consumidor, hoje com uma convidada mais que especial. Cláudia Silvano, ela que é diretora do Procon Paraná, participa aqui do Bom Dia Litoral. Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui no nosso Bom Dia Litoral, na programação e no quadro Direito do Consumidor. E você talvez seja a principal referência de direito do consumidor do sul do país. Do Paraná, com certeza é. Do sul do país, provavelmente também é. E a gente recebeu muitas perguntas dos telespectadores. E eu quero começar a nossa conversa exatamente tirando essas dúvidas. Primeiro, bom dia, seja bem-vinda. E uma das perguntas deixadas pelos telespectadores foi: é correto um supermercado mostrar o preço do desconto, no caso de alguma promoção, somente na hora que passa esse produto ali no caixa rápido? Ele tem que avisar com antecedência que aquele produto tem um desconto, está em promoção? Seja bem-vinda, Cláudia. Bom dia Litoral. E a resposta é sim, tem que haver informação, porque a informação é um direito básico do consumidor, né? Então, o preço do produto é o que vai decidir, né, entre outros aspectos, o que vai ajudar o consumidor a decidir pela compra daquele produto ou não. Por isso que é muito importante, ou seja, é imprescindível que o preço, com todos os descontos, ou seja, o que o consumidor vai pagar, seja informado na prateleira, enfim, no local onde esse produto está anunciado e não somente no momento em que o consumidor vai passar no caixa. Uma questão que a gente também recebeu de algumas pessoas diz respeito à promoção quando o desconto vale só para a segunda unidade. Por exemplo, a pessoa chega lá no supermercado, no estabelecimento comercial, qualquer que seja, e aí ela vê uma unidade, R$12. Na compra de 2 unidades, a segunda unidade sai a R$7, totalizando 19, cada unidade sai, portanto, a R$ 9,50. É correto o estabelecimento fazer esse tipo de promoção? O telespectador ele deixa a seguinte pergunta: não seria melhor o estabelecimento, então, já colocar, se você comprar 2 unidades, cada uma sai a R$ 9,50? Pode isso, Cláudia? Pode, não tem nenhum impeditivo para que, enfim, o fornecedor, né, dê um desconto para o consumidor. De novo, a gente cai na questão da informação. A informação é um direito básico, ela não pode confundir o consumidor. Talvez haja outras formas, né, melhores de anunciar que aquele produto, enfim, se o consumidor optar por levar mais de uma unidade, a segunda unidade ele vai pagar tanto, né? Porque, assim, tem um outro aspecto também, que é o seguinte: se o consumidor vai pagar a metade na segunda unidade, não necessariamente na terceira unidade, ou talvez na terceira unidade o desconto seja maior. Então, a questão aí é informar o consumidor previamente. Olha, a primeira unidade custa 10, se você levar uma segunda unidade, você vai pagar 5 nessa segunda, o que significa, na prática, que ele vai pagar R$ 7,50 por cada uma, mas não tem nenhum impeditivo desde que a informação seja clara. Agora, no que diz respeito de informação, mas com o nome de outro produto. Um telespectador deixou o seguinte recado: eu fui num supermercado e eu acabei vendo que tinha um preço, não olhei o nome do produto na gôndola que estava na marcação do preço. E peguei, só que na verdade a marcação estava no local errado. Então você tinha lá o detergente X custando R$7, mas na verdade o detergente que estava disponível ali naquela gôndola era o Y. E aí a pessoa no caixa descobriu que o valor era mais caro. E ele quer saber, nesse caso, ele pode exigir o preço do detergente, do produto mais barato, ou ele precisa pagar o valor correto? Essa é uma questão complexa, né? E assim, acontece de outros clientes deixarem o produto, enfim, junto com aqueles outros produtos que têm um preço mais barato. É uma questão de bom senso, né? O ideal é sempre que o consumidor leia, né? Até porque, de novo, se é a obrigação do fornecedor disponibilizar a informação, minimamente o consumidor tem que prestar atenção e ler, enfim, e verificar se aquele produto que ele está comprando corresponde, de fato, àquele preço que está ali, né? Então, assim, por isso que o fornecedor é obrigado a colocar o preço, para que o consumidor veja. Agora, se o consumidor não prestou atenção, isso não significa que ele possa levar o produto por um preço mais barato. É uma situação diferente daquela em que existem 2 preços
um maior e um menor para o mesmo produto. Nesse caso, o consumidor vai levar o produto pelo preço menor. Aí é uma outra situação. Agora falando sobre concessionária, prestação de serviço no estado do Paraná. Um telespectador deixou o seguinte questionamento. De acordo com ele, a concessionária que abastece a água na residência dele acabou cobrando muito caro na fatura porque apresentou um problema do relógio. E ele pergunta, mas esse não seria um problema da concessionária e, consequentemente, ela não deveria arcar com esse custo a mais? Ele não deveria pagar aquilo que ele paga geralmente todos os meses? Ou a manutenção do relógio ali que mede o gasto, o consumo de água, ele é de responsabilidade do consumidor? Não, a manutenção do relógio, enfim, até porque o consumidor não tem nem como mexer, e nem deve mexer no relógio, ele deve chamar a empresa, enfim, que presta esse tipo de serviço e ela que vai fazer essa verificação, se for o caso, trocar, né? Agora, o que tem que entender é o que causou o problema. Se é um problema especificamente no relógio ou se é um problema, por exemplo, de vazamento. Às vezes, o vazamento é interno, né? Não aparece, a gente não vê esse vazamento, ele é por baixo, algum cano furado, algum cano estragado, enfim. Aí a responsabilidade da manutenção do sistema é do consumidor. Agora, a manutenção do relógio é da empresa, por isso que tem que entender o que gerou essa cobrança a maior, né? Se for algo, de fato, de responsabilidade da empresa, claro que o consumidor não pode ser onerado. Cláudia, os nossos telespectadores também querem saber se uma determinada rede de fast food que vende o copo para a bebida como refil, e aí você pode colocar durante um período a quantidade de bebida, refrigerante, chá, enfim, que você quiser. Mas no dia a máquina está estragada, ela cobra o copo, mas te dá uma lata de refrigerante ou uma garrafa de água. Ela está correta nessa atitude ou ela não poderia cobrar pelo refil? Não, dela não poderia cobrar pelo refil, né? Até porque uma lata tem 350 ml. Se o consumidor opta, e isso está no preço que ele está pagando, obviamente, pelo sistema de reabastecimento, né? Ou seja, a utilização aí do refil, ele pode eventualmente consumir muito mais do que isso, né? 700 ml, 1 litro, 2 litros, aí vai de quanto a pessoa suporta beber de refrigerante, né? Dar uma lata não é enfim, não corresponde àquilo que o consumidor tem direito. Normalmente as empresas, assim, vejam, elas estabelecem um prazo para você reabastecer. Normalmente são 30 minutos, né? Então o consumidor consome lá em 30 minutos o quanto ele aguentar. Claro que tem uma média de consumo. Então, assim, a rede pode acertar com o consumidor, olha, eu dou 3 latas, que é mais ou menos a média, ou 2 latas, que é a média de consumo das pessoas. Mas aí vai do acordo entre a empresa e o consumidor, né? O que não pode é simplesmente dar uma lata em substituição à possibilidade do consumidor consumir muito mais do que 350 ml. Cláudia, uma pergunta também que a gente recebeu é quanto à garantia mínima quando a gente compra um produto, um objeto, um item para casa. Por exemplo, teve um telespectador que disse que comprou um ventilador e aí o estabelecimento comercial falou, olha, a garantia aqui na loja é de 3 dias. Se você quiser, eu posso vender a garantia estendida. Só que, se você não comprar a garantia estendida, no 4º dia você já não tem mais direito nenhum, nem na loja, quanto a esse ventilador. Pode isso? Então, vamos separar aí a tua pergunta. A garantia de troca, né, em 2 dias na loja, 48 horas, enfim, ela é uma liberalidade. A lei não obriga que seja dessa forma. A lei dá 90 dias de garantia, mas como regra, no caso do ventilador, que é um produto durável. Mas o consumidor tem que levar o produto para assistência técnica. Essa é a previsão legal, certo? Pronto. Então, assim, se o fornecedor dá uma garantia de 2 dias, de novo, é uma liberalidade, é algo que vai além da legislação. Teoricamente, ele não precisaria dar esses 2 dias. A lei assegura 90 dias, mas o consumidor terá que levar primeiro o produto para assistência técnica. Garantia estendida é um tipo de seguro, né? Aí o consumidor, primeiro que ele não pode ser obrigado a contratar.
tá? Ele contrata o seguro se ele quiser. É como o seguro de carro. Se você não quiser contratar o seguro de carro, você não contrata. Segundo, tem que ficar muito claro para o consumidor, se ele optar por contratar, qual é a cobertura oferecida por aquele seguro, né? Por aquela garantia estendida. Dependendo da situação, vale a pena. Por exemplo, num caso de um telefone celular, um telefone caro, né? Todo telefone é caro hoje em dia. Mas, enfim, um telefone mais caro, vamos colocar assim. Aí o consumidor contrata uma garantia para furto, roubo, queda, né? Vale a pena? Talvez valha, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, talvez uma pessoa mais desastrada e tal, talvez valha a pena. Ou que use muito o telefone na rua, né? Que está sujeito aí a um furto, a um roubo do celular, talvez valha a pena. Mas tem que ficar claro para o consumidor qual é a garantia, primeiro, né? Qual é a cobertura, melhor dizendo, e não pode haver a imposição da contratação. O consumidor compra se for, contrata se entender que é interessante para ele. Cláudia, nós recebemos muitas perguntas. Já quero agradecer aqui ao público de casa, o pessoal que deixou o recadinho tanto nas nossas redes sociais como também na transmissão do Bom Dia Litoral. Agradeço a sua participação e para a gente então finalizar, já fica o convite até para uma próxima oportunidade para que a gente possa tirar essas dúvidas do público telespectador do Bom Dia Litoral. Mas para finalizar, qualquer reclamação que o telespectador tenha, que o consumidor tenha, ele pode procurar o Procon? Deve. E não tem desculpa para não procurar. Por quê? Porque tem atendimento online, ou seja, o consumidor pode fazer a reclamação sem precisar se deslocar. Basta que ele entre no site do Procon Paraná e faça o seu registro. Muitíssimo obrigado, Cláudia Silvano, diretora do Procon, pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Foi um prazer enorme. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Até mais.